Voltar aqui. Opa, consertei meu marca passar. Beleza, pessoal. Vamos para a nossa nona aula da Introdução à Internet das Coisas. Hoje vamos mudar um pouco o tema, né? Até a aula passada estávamos falando de hardware do sistema IoT. Então, falamos do microcontrolador, falamos de sensores, falamos de atuadores. E hoje, como uma forma também de motivar vocês com o projeto, vamos falar sobre como desenvolver projetos em sistemas IoT. Né? Quais são os principais desafios, né? Tem muito mais problema do que solução, para falar a verdade. Hoje vamos falar de uma metodologia tradicional de desenvolvimento, né? Falar as vantagens, as limitações e um exemplo prático de como fazer isso. Na aula de amanhã, que é a aula 10, vamos falar de desenvolvimento usando metodologias ágeis. Scrum, você já ouviu falar? Uma maravilha, né? Scrum. Então vamos falar disso, mais aplicado ao contexto de projetos IoT. Né? Mas por que estudar sistemas IoT e projetos IoT? Né? De modo geral, em 2024 foram investidos 47 bilhões de dólares em projetos IoT. Né? Então é muito dinheiro. Já em 2023, aqui, né, em 2033, a expectativa é que o investimento seja de 127 bilhões, quase 128 bilhões. Eu acredito que vai ultrapassar isso aí. Né? Principalmente agora vocês, não sei se vocês estão acompanhando com o Artemis, vocês viram, mandaram o foguete, deu a volta na luz. O Artemis 3, o Artemis 4 e 5, fenomenal. Vocês já viram qual é o plano do Artemis 4 e 5? Eles irem e o Elon Musk mandar também um foguete e lá no espaço eles se acoplarem para depois descer na Lua e montar uma base. Então vai um foguete tripulado e o outro sem entrar tripulado se juntar lá no espaço. E o que isso tem a ver com a IoT, né? Para fazer todo esse desenvolvimento, né, principalmente de sistemas, principalmente críticos, né, como o lançamento de foguete, você precisa ter dispositivos redundantes dentro do sistema. Você precisa transmitir os dados em tempo real. Imagine conectar um foguete a outro foguete, né? Então há uma infraestrutura gigantesca, né? E isso, querendo ou não, dentro desses sistemas existem sistemas isolados de IoT para fazer o monitoramento da temperatura das turbinas, temperatura do ar, é, pressão que os astronautas estão sofrendo. Existe grande chance que a própria roupa do astronauta seja toda monitorizada para que saiba qual é o estado físico do astronauta. Não sei se vocês já assistiram aquele Interestelar. Loucura, né? Aquele filme. Então, tá nesse nível assim de tecnologia, né? E querendo ou não, tudo isso é IoT. Sendo que desses desenvolvimentos de IoT, 60% dos desenvolvimentos eles estão vocacionados para softwares, né? Já tem os hardwares lá, eles só desenvolvem os softwares que aquisitam aqueles dados e fazem algum tipo de monitoramento, de projeto com aqueles dados. 25% eu estou falando de infraestrutura. Então, por exemplo, eu tenho a AWS IoT, tem o próprio Arduino Cloud, o Azure também tem infraestruturas e plataformas, e 15% na parte de serviços. Então, eu crio minha plataforma, minha solução, e utilizo serviços como o, o armazenamento, por exemplo, da Google, para poder guardar minhas informações, para rodar meus modelos. Então, a maior parte das soluções está no desenvolvimento de softwares de IoT.
Não tá afim. Tá bom. Então, uma solução de IoT, ela é só a ponta do iceberg, né, que a gente vê. Ah, eu vou desenvolver meu problema IoT. Porém, embaixo desse iceberg aqui, existem outras tantas coisas que nós temos que prestar atenção ao desenvolver plataformas e soluções de IoT. A primeira delas é a questão da integração e interoperabilidade. E o que é isso? Quando você faz a solução, você tem que ter noção de que você não vai estar num ambiente homogêneo. Então, vai existir ESP32, Raspberry Pi, vai existir o ar-condicionado que tem algum sistema de monitoramento e conexão, as luzes que podem ser inteligentes. E cada um desses dispositivos ele possui um protocolo diferente, um fabricante diferente. E vocês precisam unir isso para chegar numa solução única. Né? Então, o nome disso é interoperabilidade. Vocês precisam entender que para desenvolver uma solução é necessário desenvolver protocolos ou firmwares para que eu consiga interagir com esses outros dispositivos. A próxima questão é a questão de segurança e privacidade. Né? E como o nome já diz, será que esses dispositivos são robustos o suficiente a ataques? Será que os dados que estão sendo transmitidos estão criptografados? Qual tipo de criptografia você está adotando? E aqui tem que ter noção de que, por ser dispositivos IoT, precisa ter restrições de memória, de processamento. Então, não posso simplesmente utilizar a melhor criptografia que tem no mercado. Essa criptografia ela tem que ser adequada para um dispositivo IoT. Então, ela acaba sendo um pouco mais vulnerável do que as outras. LWC? Sim. Então, parece besteira, né? Ah, vou usar uma criptografia que já tem no mercado, mas será que essa criptografia é adequada para um ambiente IoT? Né? Porque, por exemplo, se você coloca ali um sensor que está no meio da rua, ele está sujeito a várias pessoas passando, acessando aquela rede. Existe um caso bem famoso que desses hackers, né, que o cara vai passando no meio da rua e hackeando tudo que passa pela frente. Câmera de segurança. Justamente por quê? Porque a maioria desses dispositivos não tem a questão não visam essa questão da privacidade e segurança. E o maior exemplo disso é essas câmeras IP que a gente compra e bota em casa. Não sei se você já tem um artigo bem interessante que fala disso, que os chineses estavam acessando essas câmeras IP porque é meio que um padrão, assim, eles fabricam tipo 1 milhão dessas câmeras e espalham no mundo. Essas câmeras IP de R$ 60, R$ 80, os caras acessando. Tipo, você tá lá na sua casa, não, estou monitorando aqui, é uma senha padrão, um aplicativo único, que você escaneia o QR Code, e o cara tá acessando lá, vendo tudo que está acontecendo dentro da sua casa e você nem percebe. É, vem também a questão da restrição de hardware, né? É, quando a gente fala restrição de hardware, que eu estou falando memória, clock, quantidade de entradas e saídas. E isso atrapalha a questão da conectividade e comunicação. Então, aqui eu estou falando da largura de banda necessária para fazer isso, a cobertura, se for usar uma rede 5G, 4G. Preciso fazer esse gerenciamento, onde ela vai estar conectado. Vou ter também um aspecto de qualidade dos dados. Quais os sensores eu estou usando? Será que tem sincronização temporal? Será que esses sensores estão sujeitos a ruídos? Onde eles estão posicionados? Em seguida, a questão da aspecto econômico e de sustentabilidade. Então, quando se usa dispositivos IoT, principalmente esses dispositivos de baixo custo, não se fazem manutenção nele, raramente se faz. Então, se der um problema, você pega aquele dispositivo que custa, sei lá, R$ 30, R$ 20, não o seu de 250, mas de R$ 30, R$ 50, você joga fora e bota outro. E isso acaba gerando o quê? Um lixo eletrônico, bastante lixo eletrônico. E o que é que se faz com esse lixo eletrônico? Né? Será que está dando uma destinação certa? Então, isso é um aspecto bem importante.
E depois disso, por último, e não menos importante, é a questão de regulamentação em conformidade com a lei. Né? Hoje em dia já temos uma lei que fala sobre questão de dispositivos IoT e veio se massificando cada vez mais, porque esses dispositivos começaram a ocupar espaços inimagináveis, né? Ele está em todo canto, então é câmera inteligente, é sensor de carro inteligente, é carro autônomo, é câmera de segurança autônoma, é vigilante, essas câmeras da prefeitura que fica vigiando a rua. Então, como isso pode ser regulamentado, porque tem a questão da privacidade da pessoa que está passando na rua, está filmando você, né? Ali, você está passando, você não tem mais liberdade. É igual a China, né? A China bota no telão assim a cara da pessoa, tá devendo no SPC e no Serasa, pague minha dívida. Imagina a vergonha, né? Com isso, fica claro que para que atenda, não todos, mas uma grande parte desses requisitos, é necessário ter uma metodologia adequada para o desenvolvimento do projeto IoT. Opa. Então, a definição de metodologia de projetos IoT, eu peguei desse artigo aqui, Agile Methodology, né, aplicada ao desenvolvimento de projetos IoT. Isso é uma revisão sistemática que foi feita. Não, ela é de 2024. Ela ela define que o projeto de IoT é um conjunto estruturado de fases, processos, práticas e artefatos. Né? Então, eu vou ter fases bem definidas, como essa primeira que vocês viram fazer agora. É a primeira fase, que é o levantamento dos requisitos. Quais são as plataformas? Né? Qual é o procedimento que você vai utilizar? Quais são as práticas que você está utilizando isso? É uma pesquisa em campo? É uma pesquisa na web? Né? E quais são os artefatos que vão ser gerados? No caso aqui, os artefatos que vão ser gerados vão ser o relatório, contendo as informações, e a apresentação. São dois artefatos que vão ser gerados aqui, né? Mas mais para frente, quando vocês começarem a programar, vai ter o artefato do firmware que você desenvolveu, da placa que você desenvolveu, do desenho, do esquema elétrico do circuito que vai se conectar com uma MCU. Isso tudo é artefato que vai sendo gerado. Isso tudo, né, aplicado ao desenvolvimento, né, de sistemas IoT, ou seja, soluções que envolvem hardware, né, sensores, né, conectividade, comunicação e software, que pode ser firmware, aplicação e back-end. Firmware é o que roda no meu microcontrolador, tá, né? Aplicação pode ser serviços na nuvem, né, como a AWS, a Google Cloud, e o back-end, de como o firmware se comunica com a aplicação, é gerenciado, né, pelo meu back-end. E a integração, como eu consigo integrar todo esse universo aqui de hardware, conectividade, comunicação e software para chegar em uma solução que agregue valor. Né? E no final, o que eu quero é garantir que os requisitos de negócio operacionais, de negócio é o problema que ele vai resolver, né? Operacionais, né? Como ele deve operar, né? Será que ele consegue operar dentro da temperatura ambiente de Caicó, né? Isso é um requisito operacional. De segurança, aqui eu estou falando de criptografia, privacidade dos usuários, né? Conectividade e escalabilidade. Né? Conectividade, como ele troca as informações entre os dispositivos e entre o meu e a minha plataforma. Escalabilidade, como ele consegue como eu posso multiplicar essa solução. Porque eu posso pensar numa solução que é só um dispositivo conectado. Será que agora eu posso ter 100 dispositivos conectados a essa mesma solução? O que isso causaria? Será que você pensou ao desenvolver essa solução que poderia ter 100 dispositivos ou só um? É isso que ele está falando com relação à escalabilidade. Né?
E isso tem que ser atender de forma coerente e eficiente, né? Ou seja, eu preciso, de fato, resolver o problema com o menor custo possível, o menor gasto de energia possível, né? O menor valor possível. Então, no final do dia, é uma balança que você precisa equilibrar. E de modo geral, os projetos eles podem ser divididos, as metodologias, em três tipos. Né? Eu posso ter metodologias tradicionais, metodologias ágeis e metodologias híbridas. Então, a metodologia tradicional, ela tende a ser uma metodologia linear, que você vai desenvolvendo o projeto passo a passo assim, né? De maneira linear. Não existe retroalimentação de feedback. Os testes acabam sendo muito tardios, né? E alguns exemplos dessas metodologias tradicionais é a metodologia Waterfall, né? Que seria cascata, a V-Model, né? A gente não vai ver essa, nessas duas não, só vamos ver só a cascata, que é verificação e validação. Ela utiliza como uma forma de ver, assim, né? Eu desenvolvo essa etapa, essa V seria assim, né? Eu tenho essa etapa aqui, para cada etapa aqui, eu vou ter uma validação aqui. Cada etapa, uma validação. Mas ela continua sendo o quê? Linear. Né? Essa etapa aqui só começa depois que essa finaliza. Então, ela continua tendo essa característica de linear. Essa RPU, Rational Unified Process, seria parecido com essa, agora sendo de modo circular. Vou ter metodologias ágeis, aqui todo mundo gosta, né? Scrum, Kanban, né? XP, Lean, aqui vem daquele livro Lean Startup. Não sei se vocês já leram, vale muito a pena ler. Lean Startup. Startup. É um livrinho da capa azul. Acho que ele é bem antigo, acho que ele é de 2015, 2016. Mas ele é, apesar de ser muito meio antigo, ele é bem atual. Assim, o que ele fala, né? Já as metodologias híbridas, temos a Design Thinking, isso aqui é muito bom. A questão de prototipagem rápida, design baseado no usuário. Então, você, ao invés de pegar o problema, centralizar no problema a sua solução, você pega o usuário daquele problema e faz o desenvolvimento pensando no usuário. Né? A utilização de técnicas de DevOps para IoT. DevOps lá do desenvolvimento de software, né? Onde você vai ter segregação de equipe, responsabilidade distribuída, né? Você vai ter um projeto de desenvolvimento mais horizontal do que verticalizado, né? Você não vai ter chefe de ninguém, você vai ter os líderes, né? Vai ter a questão das sprints, das dailies, né? Basicamente, utilização de metodologia DevOps, né? Para aplicado a sistemas IoT. No nosso caso, vamos estudar das modelagens tradicional a cascata. Isso aqui daria um curso, certo? 60 horas, se fosse falar cada um desses aqui. Porque é muito, muita coisa. Vamos estudar o Scrum e o Design Thinking. Sempre os primeiros de cada. Bem que o Design Thinking ele pega um pouquinho disso aqui, certo? Então, como é que se divide as metodologias, né? Ela basicamente utiliza esse gráfico aqui, onde no eixo eu vou ter conhecimento completo da minha solução, do meu problema, desculpa, e o desconhecimento do meu problema. E aqui também, certo? Conhecimento total da minha tecnologia, né? O que eu devo aplicar para solucionar o meu problema, né? Por exemplo, eu preciso monitorar
a temperatura ambiental. Então, já sei que eu posso usar um DHT11 que monitora com um certo grau de precisão. Então, eu tenho um conhecimento total da tecnologia. É isso aqui que ele está falando. E aqui a questão dos requisitos. Por exemplo, para monitorar a temperatura, eu tenho alguns requisitos, que é, eu preciso ter um acesso a um ponto de conexão de energia. Né? Eu preciso que o sensor esteja posicionado a 2 metros do dispositivo do ar-condicionado. Enfim, isso aqui é os requisitos. Né? Quando se tem conhecimento total da tecnologia e dos requisitos, o mais interessante de usar são metodologias tradicionais. Por quê? Na metodologia tradicional, a gente vai ver mais à frente, ele consegue seguir de maneira linear. Então, por exemplo, fiz a minha documentação. Aqui eu implementei o hardware. Aqui o software. Né? Aqui meu front-end. Eu consigo fazer isso tudo assim de maneira linear, porque eu tenho completamente conhecimento do meu problema. Eu sei exatamente o que eu preciso resolver. Eu sei exatamente o que aplicar para resolver esse problema. Então, eu não preciso estar testando isso aqui o tempo todo. Porque eu posso chegar aqui, ó, fiz a minha documentação, elaborei meu hardware. Quando eu chego aqui para um processo de implementação desse hardware para teste, eu vi que esse hardware aqui não era adequado em temperatura. A temperatura aqui operava de 0 a 50 graus, né? E meu hardware só suporta de 0 a 20 graus. Significa que eu não tenho conhecimento total dos requisitos. Né? Não tenho conhecimento. Então, eu precisava voltar aqui, fazer de novo o meu protótipo, fazer de novo a minha documentação, voltar para chegar aqui. Isso aqui não acontece na metodologia tradicional. Você precisa, de fato, para que ela seja efetiva, ter conhecimento total dos requisitos e da tecnologia. Aí eu pergunto a vocês, hoje, nos projetos que vocês pretendem, você tem conhecimento total dos requisitos da metodologia que você vai usar, da tecnologia? Não. Então a implementação disso aqui acaba sendo muito custosa. Você pode até usar, mas você vai chegar aqui e vai se frustrar. Você vai precisar voltar para o começo e começar tudo de novo. Chegar aqui e voltar tudo de novo. Já quando você está em uma zona onde você tem conhecimento da tecnologia, bem mais ou menos, e também tem conhecimento dos requisitos mais ou menos, que é o nosso caso no projeto, você acaba tendo que utilizar o quê? Metodologias ágeis e híbridas. Porque a metodologia ágil, ela funciona mais ou menos assim. Né? Essa é a figurinha clássica de metodologia ágil. Eu vou ter uma fase onde eu vou estar elaborando o meu projeto, uma fase de teste, validação, teste de novo, validação, teste de novo, validação, refatoração do projeto, e só depois que eu teste, eu vou e saio e entrego o meu produto ao cliente. Então, isso aqui acontece, é natural que aconteça, porque nesse processo de metodologia ágil e híbrida, eu tenho um processo de prototipagem rápida, página rápida, usando métodos rápidos e sujos. Por quê? Você não se. É um nome bem estranho, né? Você precisa entregar ao usuário. Não necessariamente algo bonito, mas algo funcional, que ele consiga pegar, usar, fazer ali. Eu preciso colocar um sensor, não preciso colocar o sensor, criar um case 3D. Não, pega uma caixa de papelão, bota ele dentro, isola com fita isolante, bota lá, vê se funciona ou não. Se funcionar na caixa de papelão, com certeza vai funcionar num case 3D bonito, parafusado, com IP56. Enfim, mas você entregou. Você sabe que aquilo de alguma forma funciona. Tem uma limitação estrutural, tem uma limitação visual,
de design, mas é funcional. Você pode colher feedbacks, né? É igual desenvolver front-end. Front-end, desenvolver front-end é uma tragédia, porque você faz a caixinha de seleção assim. O cara disse, bicho, queria assim, quadrado. Disse, não, agora eu queria quadrado não, eu queria agora só quadrado, mas com uma bolinha. Cada um que chega para dar uma opinião desgraça seu projeto. Você não termina nunca. Então, esse tipo de coisa aqui, ela acaba sendo mitigada com projetos raiz. Porque você apresenta ao usuário, diz, é esse. Então, testa de novo, beleza, foi eficiente, foi. Já nesse aqui, no projeto tradicional, não. Você precisa terminar o projeto para entregar, para ver se o cliente vai querer aprovar ou não. E quando você tem desconhecimento total da tecnologia e dos requisitos, aqui a gente entra num cenário que chamamos de uma zona de anarquia. Ou seja, não há metodologia no mundo que resolva esse problema. Por quê? Você não sabe os requisitos do seu projeto e você não tem conhecimento da tecnologia. Você simplesmente não sabe o que fazer. Você simplesmente elucubrou uma ideia. Opa, tá vivo. Deve ser algum desses no break aí. Você não tem conhecimento de nada da tecnologia. Você simplesmente devagou em uma ideia, alucinou na ideia e quis fazer uma solução, mas não existe prática para fazer resolver aquele problema. Acho que é isso, está possuído pelo ritmo ragatanga. Então, a primeira metodologia que vamos estudar é a metodologia cascata, waterfall, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? É uma aulinha mais teórica, mas vai servir para vocês mais à frente, eu garanto. Então, a metodologia waterfall, ou cascata, ela utiliza um sistema linear de desenvolvimento do projeto, né? Como uma forma de funil. Então, ele é um processo de desenvolvimento sequencial e linear. E o que isso quer dizer? Que uma etapa só começa depois que outra termina. Eu preciso levantar completamente os requisitos para só assim começar a fazer o design do sistema. Eu só consigo implementar depois que eu fizer todo o design do sistema, né? Eu só consigo fazer o teste depois que eu implementar tudo que é necessário para ser implementado, né? Eu só consigo fazer a implementação, ou seja, colocar em prática aquele sistema num ambiente real depois que eu fizer um teste controlado. Eu só consigo fazer a manutenção depois que eu implantar todo o sistema. Então não há aqui, cada fase precisa ser concluída antes que outra possa começar, né? Não há sobreposição de fases, idealmente, né? Normalmente não há. Se há, é uma pequena sobreposição aqui, mas normalmente não há essa interseção das fases. Funciona melhor, como eu já falei antes, quando os requisitos são bem definidos e estáveis desde o início. Para projeto de inovação e tecnologia, isso aqui não funciona. Se funciona, funciona muito mal. Porque você ainda está testando, validando. Então, você precisa estar o tempo todo fazendo esse pulo, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Né? Às vezes daqui para cá. Né? E para usar, de fato, essa metodologia de maneira pura, digamos assim, eu precisaria conhecer totalmente os meus requisitos. A primeira fase desse projeto é a fase de levantamento dos requisitos, que é a fase que vocês vão fazer agora. Vocês pensaram em algum problema e agora precisam entender quais são os requisitos para resolver esse problema. Então, eu vou ter os requisitos funcionais, né? Um exemplo disso é o sistema deve monitorar a umidade do solo em 10 setores da fazenda, com leitura a cada 30 minutos. Existem os requisitos não funcionais, né, além dos funcionais, que seria como vai fazer essa leitura, né?
Isso aqui é obrigatório de ter. Os não funcionais seria um polimento dos obrigatórios, certo? Seria a forma com que ele faz. Ele vai ler 10 setores da fazenda utilizando o Zigbee, utilizando o LoRaWAN. Isso aí é os não funcionais. Já tem os meus requisitos de hardware, que é o que vocês vão fazer agora. Quais são os sensores, né? Como os sensores devem atuar e quais são os sensores, né? Por exemplo, os sensores de campo devem ter uma autonomia de bateria de no mínimo 3 anos. Isso acontece, certo? Não se assustem. Acontece. Porque a maioria desses dispositivos, por exemplo, esse aqui ele faz leitura a cada 30 minutos. O que acontece? Ele entra no modo de hibernação, de sleeping. Sleeping. Ele dorme. Aí a energia vai lá para baixo. Aí ele acorda, faz o wake up, né? Faz a medição, transmite e dorme de novo. Então, ele atuou, sei lá, por 2 segundos. A cada 30 minutos ele atua 2 segundos e volta a dormir. Ele para de gastar energia, né? Por isso que a bateria dura 3 anos, 4 anos, né? E é bem comum na parte agropecuária, por exemplo, aquelas tags de boi, né? Coleira de onça, rastreamento de onça. Não sei se vocês já viram, né? Tem um canal que eu gosto muito do Instituto Onça Pintada, IOPS, que é o maior instituto de pesquisa de onça pintada do mundo. Eles fazem esse monitoramento, né? Então ele tem uma coleira, a onça está no meio do mundo, né? Ninguém vai estar a cada 15 dias procurando a onça para carregar a coleira da onça, né? Então a coleira dura anos e anos a fim lá, com a onça no pescoço da onça. E ninguém é doido de tirar a coleira da onça para carregar, né? Vem a questão dos requisitos de conectividade, né? Então, como os dados devem ser transmitidos, né? Quais são os protocolos? Será que ele tem um gateway central, né? Será que naquela zona de plantio ele não tem conexão à internet, então eu preciso usar 4G, 5G, né? Isso aqui é bem comum. E os requisitos do usuário, né? Que seria como essas informações, né, irão chegar ao usuário. Será que eu vou ter que criar um aplicativo para ele, mobile? Será que eu preciso mandar para a nuvem, né? E ele tem um site que ele consegue acessar essas informações. Então, é basicamente o que vocês estão fazendo agora, essa primeira fase, né? Então, para se iniciar a segunda fase, é necessário terminar essa primeira fase de levantamento dos requisitos, que é analisar se aqueles requisitos atendem, atendem de forma viável e de forma a identificar quais são as inconsistências, né? Então, por exemplo, eu preciso ter viabilidade técnica, né? Será que existe uma bateria que consegue armazenar aquela quantidade de energia por 3 anos? Isso é uma pergunta. Pode ser que sim, né? Será que eu consigo encontrar um microcontrolador que tenha baixa potência o suficiente para esse tipo de bateria? Né? Será que eu consigo fazer com que o meu dispositivo durma 99% da parte do tempo? Tem uma questão da viabilidade de rede, né? Será que eu consigo colocar no meio lá da floresta um gateway LoRa, né? No meio da árvore, subir lá no meio da plantação e colocar um gateway LoRa, né? Será que eu posso usar o RF? Então, tudo isso aqui são perguntas, né? Igual o rapazinho aqui está com a mão na cabeça, que você deve fazer, né? E, por fim, fazer o refinamento dessas especificações, né? Muitas vezes essas perguntas aqui, você diz, para o microcontrolador que nós temos aqui, né, e o orçamento dá para comprar, eu não consigo durar 3 anos, só consigo durar 2. Será que isso atende aos meus requisitos? Até que ponto isso é prejudicial, né? Eu posso dizer, beleza. Então, se eu quero que dure mais, eu preciso comprar aqui uma bateria melhor, mais potente, que armazene mais energia. Então, eu volto aqui para fazer o refinamento desses requisitos, né? E a próxima fase só inicia depois que essa termina.
que é fazer de fato o design do meu projeto. Né? Então, eu levantei meus requisitos e vi a viabilidade daqueles requisitos. Será que atende ou não aquilo que eu pensei, né? Então, a primeira parte do requisito é meio que você vai alucinar assim, nas soluções possíveis, mais viajosas possíveis. A segunda parte é qual dessas soluções é a mais viável. E dentro da mais viável, você vai fazer o design do seu projeto com base naquela solução mais viável. Que seria fazer o design de UI e UX, né? Seria da interface do usuário e da experiência do usuário ao utilizar aquela interface. Vocês aprendem isso aqui, design UI e UX? Em algum momento no curso? Front-end? Desenvolvimento de software, vocês não chegam a ver, não? Essa questão de. Ah, tá lá na emenda. Ah, tá bom. Mas seria basicamente a interface que o usuário usa e como o usuário usa essa interface, né? A experiência do usuário, né? Não sei se vocês sabem, nossa visão é em Z, assim. Nossa visão é em Z. Por isso que as coisas que tem no nosso dispositivo, a maioria delas que se relaciona à mudança, sei lá, fechar, abrir abas, elas ficam aqui em cima, aqui nessa parte aqui. E as coisas menos importantes ficam aqui. Porque você olha assim, loucura, né? O Z do Zorro, né? Mas é assim, os designers pensam assim, para desenvolver os dispositivos, né? No caso aqui, eu vou fazer o design da nuvem, né, dos bancos de dados, como eles vão ser conectados, qual tipo de banco de dados aqui, se eu vou usar banco de dados relacionais, não relacionais, vetoriais, né? Principalmente agora com a IA, é banco de dados vetorial, né, para poder armazenar os embeddings. O design do firmware, né? Quais são os diagramas de estados? Então aqui entra aquela parte de esqueci o nome, tá na ponta da língua. Daqui a pouco eu lembro. E o design de hardware. Né? Você precisa pensar como é o esquemático da minha PCB. Né? Como eu vou conectar. Onde vai estar posicionado o conector de entrada de energia. Né? Parece besteira isso aqui. Mas quando você vai pensar em soluções que você precisa plugar nos cantos, o local onde é que está o conector de energia é muito importante. Por exemplo, eu tenho um local que é assim, um painel. Eu preciso colocar isso aqui. E o conector de energia está aqui. Como é que eu vou botar energia nesse bicho aqui? Vou ter que furar aqui o painel? Entendeu? Será que cai água? Onde eu vou colocar o negócio aqui? Eu vou prender ele aqui em algum canto, na árvore. E coloco o negócio de energia aqui. Qual a chance de cair água aqui dentro? Não curto-circuito. Cair sujeira e prejudicar, prender. Não, alguém colar chiclete aqui dentro. Né? Isso tudo tem que ser pensado, né? Então, por isso que normalmente as entradas ficam aqui embaixo e a entrada de energia aqui do lado, justamente por conta disso. Para evitar que as pessoas joguem coisa aqui dentro. O Caio, né? É aquela coisa, né? O usuário tem sempre deficiência cognitiva para achar uma solução. O usuário é como um bicho complicado, né? Você começa a pensar assim, os caras sempre arrumam um jeito de destruir o que você fez. É incrível isso. A quarta fase é a parte da implementação ou codificação. Então, depois que eu fiz todo o design de todos os elementos, agora sim eu vou codificar. Por isso que eu pedi para vocês, o que vamos fazer nesse primeiro módulo da disciplina é até a fase 3. A próxima fase, que é a de implementação e codificação, é a próxima avaliação. Para que vocês consigam pensar bem e dar tempo de voltar atrás daquilo que vocês sugeriram.
E vocês podem apresentar aqui um colega dizer, mas isso poderia ser feito assim, ou poderia ser feito assado. Dá tempo de voltar atrás e vocês mudarem, né? É, mas basicamente aqui seria como as conexões, os componentes físicos, né? No caso aqui do hardware, fabricar a minha placa, onde eu vou colocar os meus componentes, né? Buscar quais são os tipos de fios que eu devo usar, por exemplo, eu estou usando um sensor de pressão lá que precisa se conectar o meu MCU. Qual é o fio que eu vou usar? Parece besteira isso aqui, né? Mas não é. Por exemplo, você não pode usar qualquer tipo de fio. Se esse fio aqui passar perto de uma bomba, de um motor elétrico, né? O que isso aqui tem? Interferência eletromagnética. Tipo, não tiver jeito, ele vai passar por lá. Você precisa usar um cabo blindado. Precisa que esse cabo blindado, eu vou trazer, esqueci de trazer, mas eu tenho que lembrar na próxima aula eu trago um cabo blindado para vocês verem. Basicamente um cabo, ele é envolvido com uma malha. Ele é todo envolvido com uma malha assim. Você precisa aterrar essa malha nos dois pontos para evitar que o campo eletromagnético desse tipo de equipamento interfira no sinal que está passando aqui. Então esse tipo de coisa assim, para soluções reais tem que ser bem pensado. O desenvolvimento do firmware, né? Como ele vai se conectar, quais são os módulos, será que eu consigo deixar ele replicável, né? Às vezes ele só serve para aquela placa, mas será que eu consigo utilizar ela em outras placas? O desenvolvimento do back-end, quais são os endpoints para cada acesso, onde eu preciso fazer meu CRUD, né? O desenvolvimento do meu front-end, né? Codificar a questão do aplicativo ou da página web, prototipar essa página. Quer dizer, na parte de prototipação foi na parte anterior, mas como é feito de fato a codificação. Então aqui começa o trabalho dos programadores, né? E dos designers de hardware. É aqui onde a brincadeira começa, né? O resto é só burocracia. Então, vou ter diferentes testes, eu vou ter testes de campo, né? Avaliar a durabilidade. Então, normalmente eu crio um dispositivo piloto e deixo ele sob situação real lá, esquecido. Depois eu vou ver, né? Por exemplo, a integridade, se pegou, se oxidou os terminais, para verificar, esse terminal era feito de latão, é melhor agora um terminal feito de aço inox, né? Esse tipo de detalhe assim que a gente só vê quando sai do laboratório. Dentro do laboratório é um ambiente controlado, ar-condicionado, umidade, tudo bonitinho, não vai ter esses problemas, né? Vou ter um teste de sistema end-to-end em situações simuladas, né? Então aqui, por exemplo, eu posso simular o acesso de 1.000 usuários, 10.000 usuários, 10.000 dispositivos acessando a rede ao mesmo tempo, né? Vou ver a questão, teste de integridade e conexão, né? Quais são as perdas de pacote, se eu consigo bloquear de alguma forma esse sinal, qual tipo de situação esse sinal sofre alguma degradação. Então, em uma disciplina, a gente fez esse teste de conectividade. Lá na UFPB tem um corredor que é grandão assim. Tem quase 1 quilômetro de corredor reto. Não, 1 quilômetro não, mas tem 400, 500 metros. É muito grande assim, sabe? É tipo Cruz Alceres assim. Aí, o que a gente fazia para fazer esse teste aqui de integridade e de conexão? Existe um dispositivo lá que a gente fez um código que você apertava um botão, ele mandava só um sinal para dizer que chegou o código que apertou nesse botão. Então, só fazia isso. Você apertava, aparecia lá, ok. E você conseguia ver a quantidade de pacote. Ele mandava um pacote, né, de informação e você conseguia ver lá. Aí ficou eu e meu amigo. Eu apertava, ele dava um passo. Eu apertava, ele dava outro passo. Aí chegava a gente, então a gente apertava, aí chegava alguém passando no corredor assim, pô, estragou meu experimento, né? E anotava lá que a gente ia contando, né? Sei lá, o experimento 32, descartar. Aí tem que fazer de novo. Porque eu queria saber, criar uma curva de distância
perda de pacote. Pacote. Né? Quanto à distância, vai tendo mais interferência, vai perdendo pacote. Então a gente passou o dia todo apertando o botão e andando nesse corredor, feito maluco. Né? E teste de unidade, né? Que é testar individualmente cada componente. Eu acredito que vocês vejam esse aqui, né? E de sistema também, né? Isso aqui é típico em desenvolvimento de software. Né? Testes unitários. E de fato vem a questão da implantação, né? Você vai lá fazer a instalação física, vai fazer a configuração da rede do gateway, né? Vai instalar nos dispositivos das pessoas e a pior parte que é fazer o treinamento. Tipo, tudo até agora é muito fácil. Chegou aqui, você precisa convencer as pessoas do que você está fazendo é bom e elas precisam usar aquilo. Né? Eu tive uma experiência com isso aqui, só Jesus na minha vida. Eu criei um sistema para ordem de serviço de fábrica. Então, eu trabalhava num complexo fabril, tinham 5 fábricas. E os caras lá, eles, tipo, consertavam a máquina, ele precisava descrever, consertei a máquina, tal, em fábrica tal, precisa fazer uma descrição do conserto. Tipo, por dia, era em média 200 horas. Por dia. Porque eram vários eletricistas fazendo OS ao mesmo tempo. Vários papeizinhos. No final do semana, no final, chegava na sexta-feira, selecionava um eletricista para digitar todas as OS numa planilha. Imagine só o trabalho desgraçado que era. Aí o que eu fiz? Eu criei um aplicativo bem simples, usando o Google Sheets, para que as pessoas fizessem as OS digitalmente. Então tinha todos os campos que eles preenchiam num papelzinho, tinha no aplicativo. Como fosse um formulário. Eles conseguiam anexar fotos, não sei o quê. Pense no sacrifício que foi para conseguir implementar isso. Eu passava o dia todo com o cara assim, pô, vai fazer o serviço, vai. Faz a OS aí para mim. Aí eu ia lá, abri o celular. Até que eles começaram a perceber que eles tinham menos trabalho em fazer isso aqui do que preencher o papel. Criou um dashboard para o gerente de manutenção e tal, onde ele tem as principais máquinas que tiveram maior defeito, quais foram os defeitos, então ficou bem organizado. Mas isso aqui me custou algumas semanas de acompanhamento forçado para que os caras pudessem usar. Né? E, por fim, eu tenho a manutenção. Né? Eu preciso fazer a manutenção corretiva do hardware, né? Substituir os sensores, corrigir bugs, né, dos softwares, né? Atualizar meu firmware, né? Por exemplo, às vezes sai uma biblioteca que eu consigo melhorar a minha autonomia da minha bateria, melhorar a conectividade, né? Às vezes atualizou um módulo de comunicação, onde agora ele tem suporte para bloquear alguns tipos de malware. Então, eu preciso fazer essas atualizações. Né? E o monitoramento, né? Que era aquilo que o aí estava falando, esqueci. Como eu consigo monitorar meus dispositivos para ver se ele não tem nenhum tipo de defeito. Então, ou falha de segurança. Né? E a aula de hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Amanhã começamos os métodos ágeis. Aí eu vou mostrar para vocês